boa noite, tudo bem? Legal. A análise que você faz desse primeiro jogo, tá ligado? A situação do time nesse primeiro jogo, imagino que você não deve ter ficado muito satisfeito, né, com o empate, a torcida vaiou o time no final. O que você viu de positivo logo nessa estreia e a sua análise na performance da equipe? Então, acho que a gente no primeiro tempo teve uma certa lentidão para jogar, fruto também de um certo desentrosamento. Vocês sabem que a gente ficou sem 7 jogadores para a estreia. Esse time que jogou nunca tinha treinado junto, então era uma falta de entrosamento que ia ter. Mas eu gostei do volume de jogo. Eles tiveram 2 pênaltis que a gente entregou, um contra-ataque muito fácil de ser evitado no gol deles, e no segundo tempo o escanteio nosso, a gente tomou um contra-ataque que se transformou num pênalti. Então são erros assim que são fáceis de correção, e o volume de jogo foi muito bom no segundo tempo. A gente teve muita finalização, teve muita posse no ataque, muita bola de lado, muito escanteio, e nesse aspecto eu gostei muito da equipe. Então, por ser o primeiro jogo, depois de praticamente 10, 12 dias de treinamento, e com os 7 desfalques que a gente teve para o jogo, que dos 7 desfalques, pelo menos 6, 3 ou 4 seriam titulares, e 2 eram opções muito claras de entrar no jogo. E ainda perdemos o Digão no início da partida. Levando em consideração tudo isso, o desempenho da equipe foi bom, o resultado foi ruim. O torcedor, eu acho que ele foi fantástico. Ele aplaudiu o time muito mais do que vaiou. Foi fantástico, teve paciência. E na saída teve vai e teve aplauso também, não foi só vaia. Então, assim, eu acho que a torcida foi fantástica. Tomara que a gente consiga traduzir o bom volume que a gente teve em bons resultados, em vitórias, para a equipe poder vir. E a torcida do Fluminense é maravilhosa. Então a gente tem que entender o torcedor e procurar ganhar os jogos. Uma outra situação também que me alegra muito, assim, nós tínhamos hoje 13 jogadores formados em Xerém, 6 como titulares. Então achei a sub-23 devia ser a maioria do time que estava em campo. Aí depois lançamos ainda o João Pedro, que se estreou, debutou com 17 anos. Então, entre perdas e ganhos, acho que a estreia ela tem um saldo positivo, sem contar com o resultado que de fato a gente perdeu 2 pontos em casa. Fernando, depois de um pouco mais de 15 dias aí de pré-temporada, treinos intensos, longos, você acha que a equipe, claro que hoje o time tinha muitos desfalques por diversas situações, mas em termos de conceito, de estilo de jogo, já apresentou algo próximo daquilo que você espera que vai ser o Fluminense nesse ano? Em termos de conceito, claramente apresentou. Agora a gente tem que ser, principalmente no primeiro tempo, faltou muita agressividade para o time. A gente jogou muito lateralmente e o jogo já tinha bolas encaixadas para a gente ter profundidade. Mas um dos motivos que a gente não teve profundidade hoje foram os desfalques. Então, assim, a gente tinha um time mais ou menos já treinado, que estava treinando constantemente, jogando. E quando você tira em cima da hora 4 titulares e jogadores importantes, era normal que a equipe sentisse. Sem contar a estreia e o pouco tempo de treinamento. Então, em termos de conceito de jogo, tinha muita coisa, sabe? Agora, principalmente no primeiro tempo, a falta de agressividade foi uma coisa que ficou muito visível. Diniz, bem-vindo, parabéns pela estreia. Você falou que, apesar do resultado, o Fluminense sai com saldo positivo. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse saldo positivo, o que mais te agradou que você conseguiu ver dentro de campo, mas falando individualmente dos jogadores. Eu acho que, como eu disse, pelas dificuldades que a gente teve para a estreia, sendo repetitivo, sem 7 jogadores, 4 titulares, para a gente perder o Digão, e um time praticamente que não treinou junto, e você vai jogar contra um time que é um time muito bem armado, claramente, um time que você vê que o treinador sabe trabalhar muito bem, uma equipe que, pelo que me falaram, está treinando desde novembro, então a gente não pode desconsiderar que tinha um adversário do outro lado. Então, com isso eu acho que o saldo é positivo. O empate foi muito ruim o resultado, mas o desempenho da equipe, pelo pouco tempo de treinamento e pela série de circunstâncias que aconteceram no jogo, falo principalmente dos desfalques, eu considero que o saldo nesse sentido foi positivo. E pela entrega que o time teve no segundo tempo, que a gente jogou de uma maneira mais agressiva, mais contundente, e me agradou bastante. Fernando, boa noite. Boa noite. Ainda assim, você traz uma proposta muito sua de jogo, e a gente viu jogadores, né, com muito toque de bola, muito rápido, assim, tentando
isso? Quanto tempo você acha que vai levar quando você tiver todo o seu time treinando para que isso funcione? Ainda assim, entrosamento talvez possa ser uma questão até para esse time que não jogou, mas quero que vinha treinando. Você acha que muito em breve essa filosofia já vai estar bem assimilada ou acha que demora mais? E aproveito para emendar uma segunda pergunta. Como é que é você no vestiário para o torcedor tricolor que não te conhece, logo que acaba o jogo? O que você faz? Como é que é? Você logo conversa com os jogadores? Essa conversa só vai acontecer na reapresentação? Como é que costuma ser? Bom, começando pelo final, o jogo terminou, sempre tem uma mensagem logo no final do jogo. Eu não espero esfriar totalmente para falar alguma coisa para o jogador. É claro que na representação a gente vai retomar de uma maneira com a cabeça mais fria e provavelmente a gente já vai ter assistido o jogo e pontuar outras coisas. A primeira questão, você falou assim do tempo que vai levar. O tempo é uma coisa que é muito incerta, não dá para saber. A sequência dos jogos de treinamentos que vai dizer. Não dá para dizer do tempo. Eu acho que quanto mais tempo a gente estiver junto, o time vai ganhar mais entrosamento. E o ideal é uma coisa que nunca chega. Então a tendência, quanto mais o tempo for passando, os jogos vindo e principalmente quando a gente tiver semanas cheias para treinar, a equipe melhorando. Boa noite, Diniz. Boa noite. Você tem esse estilo de jogo que já foi mencionado aqui, e de toque de bola, e a torcida mostrou em alguns momentos da partida um pouco de impaciência. Quando tocava para o Rodolfo, teve um pouco de vaia, no intervalo teve um pouco de vaia. Qual o recado que você dá para o torcedor do Fluminense nesse seu primeiro jogo? É pedir paciência? Qual o recado você dá diretamente para eles? Não, para o torcedor o recado que eu tenho que dar é um agradecimento pelo que eu senti muito mais uma torcida empurrando o time do que vaiando. Tá? Então acho que eles fizeram bem o trabalho deles. E quando você está jogando e você tem uma característica de ter um pouco mais de paciência para você não rifar a bola e o time está perdendo, o torcedor é normal quando não está acostumado, porque o torcedor quer ver o time ganhando. Se a gente estivesse ganhando o jogo, esse tipo de comportamento não teria acontecido. Então tem tudo a ver com o resultado do jogo, o momento, a ansiedade da estreia, mas a equipe tem tudo para responder bem com a sequência dos jogos e trazer vitórias, que o torcedor ele quer ver o time ganhar. Então a gente tem que entregar isso para a torcida para que a gente tenha mais aplausos do que vai. Fernando, aqui à sua direita. A gente conhece o seu estilo de futebol vistoso, ofensivista, gosta de ter a posse de bola e tudo mais, mas a gente sabe também que o Fluminense passa por sérios problemas financeiros e isso evidentemente resvala na formação de um elenco que te dê capacidade técnica para isso. Esse desafio parece bem grande, um importante desafio na sua carreira. Isso te assusta por ser um clube que não tem condições de formar talvez um elenco muito forte tecnicamente e você gosta de futebol vistoso, né? Muito pelo contrário, não me assusta de maneira alguma, me estimula a vir para o Fluminense. O Fluminense passa por um momento que todos sabem que precisa de ajuda, eu estou aqui para ajudar muito. Então eu não sou de reclamar de elenco, o elenco que está aí, eu não fico falando como desculpa os 7 jogadores, mas é um fato, mas eu gostei, como eu falo, gostei, a gente fez o melhor que pôde, poderíamos ter vencido o jogo. E esse elenco que está aí, para mim está ótimo. Eu gosto de valorizar quem está aqui comigo. A gente tem uma molecada aí, jogadores chegando, querendo buscar espaço. A gente começa hoje a temporada com jogadores que ainda não são tão conhecidos no mercado, que estão no momento de baixa. É importante a gente trabalhar bem, para eles conseguirem resgatar confiança, dar muito entrosamento para a equipe, para no final da temporada esses jogadores terminarem bem valorizados. Então é um trabalho árduo que a gente tem que fazer, mas é um grande desafio e eu estou muito animado e confiante com essa rapaziada aí. Eu estou feliz com os jogadores que eu tenho. Fernando, eu tive a percepção aqui, sua direita, eu tive a percepção que, principalmente no primeiro tempo, no setor de criação ali no meio, o Fluminense teve muita dificuldade. E aí no segundo você recua o Luciano para ajudar o Daniel nessa função, jogando um pouquinho mais recuado, articulando o jogo, distribuindo o jogo. É uma tendência que você pode utilizar também o Luciano nessa função, enquanto você não tiver o jogador que você pretende, né, nessa função de meio campo. É uma tendência, isso pode acontecer mais vezes, até porque o Diogo Gonzalez também daqui a pouco vai estar pronto para jogar, né? O Luciano, na verdade, ele treinou mais nessa função que ele jogou no segundo tempo, que era a pessoa que ele estava treinando. O Gonzalez estava mais centralizado, como ficou o João Pedro e o Luciano no primeiro tempo. Então é um jogador que ele é muito talentoso, é criativo, um cara que sabe finalizar, sabe jogar em 2 toques, tem bola longa, tem chute fora da área. E quando ele participa mais do jogo, entre linhas, ele consegue produzir mais.
E ele no primeiro tempo jogou numa posição que eu acho que sacrifica um pouco a qualidade dele, mas era o que a gente tinha para hoje. Então isso pode acontecer no decorrer aí da competição, dele jogar numa situação, se a bola estiver conseguindo chegar com qualidade, ele vai precisar voltar menos, mas se precisar, ele tem qualidade para voltar e ajudar o time.